Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do Facebook, do canal do YouTube, da página Céu Azul e Sol a Brilhar. Hoje falaremos o que é depressão. Já foram feitos vídeos sobre o que é depressão e voltaremos a fazer vídeos sobre depressão, síndrome do pânico, baixa autoestima e entre outros. O que é depressão? A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. No sentido patológico, entre os sintomas, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. É imprescindível o acompanhamento médico tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. Quais são as causas? As causas são: a depressão é na realidade uma ampla família de doenças, por isso denominada síndrome. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e em menor proporção dopamina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Outros processos que ocorrem dentro das células nervosas também estão envolvidos. Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequência e não causa da depressão. Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, que provavelmente é genética. A prevalência, número de casos numa população da depressão é estimada em 19%, que significa que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresenta o problema em algum momento da vida. Fique alerta com as principais causas da depressão. A depressão não tem hora nem lugar para aparecer. Pode surgir em qualquer pessoa, independentemente de sexo, idade, condição social ou econômica. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que até 2030 a depressão será a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Porém, apesar disso, já é sabido pela ciência que alguns fatores podem facilitar o aparecimento dessa patologia. Veja aqui os gatilhos mais comuns da depressão e saiba evitá-los ou tratá-los para fugir dessa doença. Neurotransmissores alterados. Pessoas com taxas muito alteradas de determinados neurotransmissores, como serotonina e noradrenalina, têm mais chances de sofrer depressão. Segundo o psiquiatra do Hospital Santa Cruz, Edson Hirata, isso acontece justamente porque a doença se desenvolve por causa da falta desses neurotransmissores, que são responsáveis pela comunicação entre os neurônios na área do cérebro responsável pelas emoções, o sistema límbico. Quando uma pessoa nasce com esses neurotransmissores naturalmente baixos, o sistema límbico e a sua percepção das emoções ficam comprometidos, podendo causar depressão. A queda desses neurotransmissores no sistema límbico é a base bioquímica da doença, afirma o especialista. Fatores genéticos. A genética tem forte influência no desenvolvimento da depressão, conta o psiquiatra Edson Hirata. Estudos mostram que se um dos pais tem depressão, o risco do filho sofrer dessa doença é 3 vezes maior. Se ambos os pais têm depressão, o risco do filho desenvolver a depressão é de 75% completa. Isso acontece por conta de alguma alteração genética que torna a pessoa mais vulnerável e a eventos estressantes que causam uma queda de níveis de serotonina.
e ainda estão sendo desenvolvidas pesquisas para encontrar algum gene específico responsável pelo aparecimento da depressão. Mulheres sofrem mais. As mulheres têm o dobro de chance de vir desenvolver o distúrbio. Isso por conta da instabilidade hormonal a que estão sujeitas. Além disso, as mulheres estão mais sujeitas à ocorrência de eventos estressantes como o parto. Atenção aos idosos. É fato que a idade não é um fator determinante para o aparecimento da depressão. Porém, estudos comprovam que a incidência da doença é maior entre a população idosa. De acordo com o psiquiatra Edson Hirata, o fato de idosos terem mais doenças físicas, usarem mais medicamentos e frequentemente ficarem mais isolados socialmente aumentam o risco de depressão nesta faixa etária. Por isso, fique atento aos seus parentes com idade mais avançada, principalmente aqueles que moram sozinhos. Doenças crônicas. Vivenciar um estresse constante, sofrer com dores, debilitação ou incapacitação física, medo de morrer e alterações no estilo de vida são alguns dos problemas que um portador de doença crônica sofre. Quem não ficaria depressivo com todas as complicações? Além disso, alguns medicamentos usados para doenças crônicas como o câncer podem favorecer o surgimento de sintomas de depressão. Alerta o psiquiatra Edson Hirata. Porém, se por um lado a doença crônica aumenta o risco de depressão, a depressão também aumenta o risco de doenças físicas. Por exemplo, quem tem depressão corre o dobro do risco de desenvolver doença coronariana e infarto do miocárdio, em comparação com pessoas que nunca tiveram a doença. Vale lembrar que o risco de mortalidade em pacientes com câncer ou doença cardíaca aumenta muito se o paciente desenvolve depressão. Por isso, existe uma série de iniciativas em hospitais para tornar a estadia do paciente o mais agradável possível. Os traumas. Situações traumatizantes como sequestros, abuso sexual e violência são pontos chaves para o surgimento da depressão, principalmente em pessoas que tenham antecedentes familiares da doença. É importante apontar que pesquisas recentes mostraram que crianças vítimas da violência e abuso sexual têm risco aumentado de desenvolver depressão quando se tornam adultas, diz o psiquiatra Edson Hirata. Porém, vale lembrar que esse tipo de evento pode acontecer em qualquer momento da vida, por isso é importante o acompanhamento médico na fase pós-traumática, a fim de que ele oriente a vítima e evite o desenvolvimento dessa patologia.